Pode? Pode começar? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Qualidade Cast. E hoje tá meio diferente, né? Cadê o convidado? Cadê a mesa? Cadê os microfones? Mas hoje o quadro do podcast é extremamente especial. Eu venho trazer para vocês a minha história de vida e contar um pouquinho de como surgiu o Tempo de Qualidade Cast. Eu sou de família iguaçuense, nasci aqui em Foz, mas no decorrer da minha vida teve muitos fatos os quais me levaram a entender, né, esse chamado ministerial na minha vida. Eu vou contar para vocês que sou nascida daqui de Foz do Iguaçu, tenho 29 anos, sou mamãe da Ana Clara, de 12 anos atualmente, graduando em Educação Física, intercessora. O meu ministério, sou apaixonada por interceder e salvar vidas. Mas tudo começou com meus 15 anos. Na virada dos meus 15 anos, eu perdi minha virgindade. Me relacionei com uma pessoa e a qual nós nos amaziamos, né? Nos ajuntamos. E desse fruto de casamento, de união, nós tivemos a Ana Clara. Aos meus 17 anos eu fui mãe. Então, eu não passei a ter entendimento do que é amadurecer, ser uma mulher, viver um relacionamento, né? Viver essas fases as quais a mulher precisa passar. Como eu fui mãe muito nova, eu amadureci como mãe, tendo entendimento de que coloquei, né, um ser na terra que dependia da minha pessoa. Mas isso não estava concreto, né, na minha mentalidade. Após ser Ana Clara, eu comecei a amadurecer aos poucos, me formei na área que o meu pai atua, né? Que é a confeitaria. Sou uma confeiteira formada também, acreditem. Totalmente desconecto, né? Com o meu atual trabalho, a minha atual formação. Então, depois que eu comecei a ter entendimento de que precisava ter uma formação, uma profissão para sustentar a minha filha, né? E viver uma vida adulta, né? Conquistando aquilo que eu precisava ter como suporte. Aos 22 me separei. Na separação, eu entendi que eu tinha amadurecido mais como mãe. Aquilo que eu não tinha vivido na minha juventude, eu fui viver após a minha separação. Ocorreu muitas coisas, festas, bebidas, né? Deixei de ser uma mãe ativa na vida da minha filha, quis viver uma juventude de bagunça, a qual eu não vivi o tempo no qual eu era mãe, né? E me sobrecarregava dentro de um casamento muito nova. Mas hoje eu agradeço a Deus porque minha filha é o que me move, ela é minha bateria, é o meu combustível, é o meu maior orgulho. Passando por isso, comecei a ter um pouco de mais amadurecimento, como veio tudo muito rápido depois da separação, muitos ocorridos, bagunças, orgias, né? Que veio para o meu amadurecimento, entender que tudo aquilo era muito vazio. E Deus sempre me puxava para ter entendimento. Não é isso que eu tenho preparado para você. Eu só não tinha essa sensibilidade para entender que era Deus. E sempre ficava, incomodava. Chegava no final de semana, era tudo maravilhoso. Quando chegava na segunda-feira, a Pamela estava lá sozinha, precisando de um apoio, um auxílio, entregue para o próprio vitimismo. Até que ela resolveu virar a chave. Resolveu entrar na faculdade de Educação Física após o seu casamento ter acabado, após ter passado por essas fases, e principalmente o maior motivo de eu ter entrado dentro da área de educação física. Eu perdi a minha mãe. Eu perdi a minha mãe para um quadro de doenças degenerativas, as quais ela viveu uma vida tentando suprir as necessidades de toda a família, com o nosso ramo, que era a panificação. Dentro disso, ela perdeu o casamento. As filhas casaram muito novas, né? Em seus relacionamentos. E tudo foi se desfazendo. Quando eu vi a minha mãe nessa situação, perdendo tudo que ela tinha, e eu olhei para a minha vida e eu estava na mesma situação, eu falei, peraí,
Isso não tá certo, estou indo pro mesmo caminho. Eu comecei a fazer a musculação e a musculação me ensinava a disciplina nas outras áreas da minha vida. E eu comecei a ver o quanto isso me faz bem. E como eu me sentia em relação ao tratar as pessoas, né? E a cuidar da minha vida. Entendi que a partir de como eu me cuido, eu cuido das outras pessoas e ensino as pessoas a me cuidarem, porque a vida das outras pessoas vão continuar sem a minha, mas a minha vida não continua sem mim. Tendo esse entendimento, trazendo essa dor a qual eu tive perdendo a minha mãe, eu coloquei como propósito de vida isso. Porque foi o que me salvou num período após muita bagunça, perder a minha mãe, não ter maturidade suficiente para entender o que era ser uma mulher ainda. Foi aonde a musculação e a academia me salvou, a educação física, e me deu um sentido para a vida, para salvar mais vidas. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu não tinha condições financeiras para viver na área, né? Para viver só disso e estagiando. O que eu fazia? Eu fazia extras em hotéis, ia a pé para pegar experiência, conseguir recursos financeiros, comecei a ir em panificadoras, até que eu consegui trabalhar fixo. Dentro de um trabalho fixo, eu fui abusada. E eu não tinha entendimento por ser muito imatura. Uma mulher numa ambiência onde existiam vários homens, né? E como eu já treinava, já gostava de cuidar do meu corpo, não sendo hipócrita, chamava atenção. Eu só não tinha a malícia com o que as outras pessoas me viam. E isso me fez abrir mão dessa área, por ter perdido a minha mãe, que era do ramo, por ter sofrido esse assédio. Abri mão e falei, eu não quero isso pra mim mais, porque eu não consigo passar por isso, não tenho cabeça e maturidade para isso. Decidi buscar outros ramos para poder manter a faculdade, né? E sustentar aquilo que eu coloquei como propósito, viver o meu propósito. Não tinha entendimento da força disso, na verdade, ainda eu só sabia que eu queria. Eu queria honrar minha mãe, eu queria honrar o que eu propus para mim mesmo e principalmente ser um exemplo para minha filha. Porque aquilo que eu sou hoje, eu quero que ela olhe para mim, se orgulhe e tenha como reflexo do que ela quer ser para a vida dela. Não como a minha mãe fez. Eu agradeço imensamente a minha mãe por tudo que ela fez na minha vida, mas essa foi a minha maior dor e motivação. Então eu comecei a trabalhar como vendedora de calçados, comecei até a trabalhar num posto de gasolina. Acreditem se quiser, trabalhei em um posto de gasolina. Eu me lembro muito das passagens indo para o posto de gasolina às 4 da manhã com uma chuva, para poder aguentar firme no trabalho e sustentar o que eu tinha proposto para mim mesma. Com isso, após deixar o trabalho no posto de gasolina, eu comecei a trabalhar numa loja de calçados e continuei com meus treinos, cuidado com o meu corpo, né? Incentivando as pessoas, mostrando que esse é o real cuidado, né? Eu acho que é a nossa maior responsabilidade, sendo bem sincera. O nosso primeiro propósito real aqui na Terra é nos cuidarmos, né? Ter entendimento da importância da sua vida aqui na Terra. E isso refletiu em uma loja, a qual ela me chamou para fazer fotos, uma loja de roupa fitness, ela me chamou para fazer fotos. E desde então eu fiz as fotos, ela gostou do meu trabalho. A partir disso, ela conhecendo o meu perfil, ela me chamou para trabalhar. De lá eu comecei a ter muita visibilidade, comecei a encarar as câmeras e ter bastante desenvoltura para falar com o público, para mostrar as peças, transmitir a minha verdade sobre aquilo e o principal, eu gostava de passar o conhecimento para as pessoas e mostrar o valor daquilo que eu estava vendendo.
Porque é muito fácil a gente colocar preço no trabalho dos outros, né? Sem ter entendimento do valor que está por trás daquilo. Depois disso veio um outro trabalho numa loja de produtos naturais, que também tem tudo a ver, né? Como eu já fui confeiteira e a questão financeira me ajudava muito. Os meus patrões da casa de produtos naturais muitas vezes bancou o meu boleto da faculdade por eu ter filha, por eu não ter muitas condições financeiras, não ter entendimento e maturidade financeiro ainda, né? Eles me supriram de muitas coisas e muitas vezes até me dando comida para levar para casa. Porque a gente trabalhava com alimentação saudável também no ambiente, né? Então eles me supriam de muitas formas. Passando disso, veio a pandemia. Na pandemia, eu morava sozinha, né? Já tinha o meu cantinho. Eu tive que abrir mão porque, como a pandemia fechou todos os ambientes de trabalho, as nossas possibilidades, com o meu trabalho no Instagram, eu conseguia, era uma coisa ou outra, porque a situação estava muito difícil para todo mundo, né? Então eu tive que abrir mão da minha casinha, passei um tempo na casa da minha irmã e foi aonde eu queria desistir da faculdade. Falei, irmã, eu vou desistir da faculdade porque eu não tenho mais recursos, eu não tinha notebook. A minha irmã, ela abriu as portas da casa dela. A minha irmã, ela serviu como... Ela é, né, na verdade, né? Nossa mãe aqui na Terra. Ela faz o papel da nossa mãe. Ela me abriu as portas da casa dela e me deu o notebook dela para mim poder estudar, continuar minha faculdade e não desistir. Dentro de tudo isso também, passei por muitos relacionamentos frustrados. Como eu não amadureci como mulher, eu não tinha entendimento de que a mulher edifica um homem. E que só acontece com ela aquilo que ela permite. Apanhei. Eu vi quebrarem a minha casa inteira. Fui maltratada, humilhada, escorraçada. E ainda assim eu só conseguia e só consigo dar o meu melhor. Só que eu também aprendi o que é o meu melhor para poder transmitir isso para as pessoas e as pessoas que merecem receber o meu melhor. É como diz o ditado, né? Jesus já traz. Não jogue pérolas aos porcos. Com tudo isso, comecei a trabalhar novamente, depois que reabriu tudo, na casa de produtos naturais. E houve uma proposta para os donos abrirem uma lanchonete, um espaço, uma cantina dentro de uma academia. Eu já estava, né, no meu quarto período da faculdade, acredito que seja. E, nossa, sou apaixonada por eles. Sou apaixonada. Eles, assim, me supriram de todas as formas e me suprem até hoje, assim, a gente tem uma paixão como família. Eles tiveram essa oportunidade de abrir a cantina. Eu, como amava pouco a cozinha, né? Isso tá no meu interno, é a minha essência. Amo, sou apaixonada. Nós decidimos criar também, né? Uma ambiência que fosse relacionado a essa alimentação saudável, porque era dentro da academia. Lançamos um nome, eles me fizeram uma proposta extraordinária, né? E eu já estava na minha ambiência. Eu pensava comigo, daqui é um passinho para o que eu quero. Fui a tia da cantina por 1 ano. Dentro desse 1 ano também, aprendi muito a ter mais amor, mais compaixão, amadurecer, aprender a escutar, ver a forma como as pessoas funcionam, o fluxo dentro da academia também, o porquê que as pessoas iam, né, o que elas buscavam. E aquele ambiente da cantina foi onde começou isso aqui. Só que eu não tinha entendimento. As pessoas chegavam com suas dores para mim e eu já era usada pelo nosso Pai Altíssimo sem saber. E eu agradeço tamanho amor comigo. As pessoas chegavam com suas frustrações, com seus problemas do dia a dia, ou com suas felicidades também, e gostavam muito de compartilhar comigo. E o que eu fazia?
Eu bati o pé com os meus chefes até eles colocarem uma máquina de café lá. Meu chefe vai ouvir isso e ele vai lembrar de quanto a gente brigou por causa dessa máquina de café. E aí as pessoas chegavam e simplesmente queriam conversar, receber uma atenção. Aquilo que é mais caro na nossa vida e que ninguém consegue comprar, doar e devolver, né? Que é o nosso tempo. E hoje em dia as pessoas não sabem investir o seu tempo com qualidade. E eu amava muito sentar, servir um bom café e conversar com pessoas que precisavam receber uma palavra ou que precisavam também me transmitir um conhecimento. A gente sempre precisa aprender. E nessa brincadeira de tempo de qualidade, que realmente saiu esse nome de lá, eu não tinha conhecimento que era uma linguagem, que tinha um direcionamento, que era o meu propósito, que era o meu chamado, e eu amava vivenciar aquilo. Ali foi uma ferramenta e foi um preparo para o hoje. Cara, Deus é tremendo demais. A forma como Ele trabalhou, como Ele me usou, como Ele me moldou, tendo paciência com as pessoas, ouvindo as dores das pessoas para poder conectar com o que eu preciso transmitir, a palavra que eu preciso levar e como eu estou na terra para edificar as pessoas através do meu chamado e da palavra de Deus. Aprendi a ter paciência, bondade, saber ouvir, né? Porque a Pamilinha aqui, como diz a minha mãe, ela me chamava de Pamilinha, sempre foi muito impetuosa, por isso que ela também não dava certo nos relacionamentos, né? Autorresponsabilidade. Eu, como não tive esse entendimento do que era um homem e uma mulher, eu sempre tomava frente de tudo dentro dos relacionamentos. Passei o meu deserto no meu último relacionamento muito grande. Mas eu tenho entendimento de que foi tudo porque eu permiti e porque eu realmente fui moldada pelo ambiente. Porque o caráter que eu tenho hoje, a mulher que eu sou hoje, foi dependente de tudo o que eu passei. Eu fazia inúmeras horas de estágio, de segunda a segunda. Eu sou extremamente grata. Se tem uma coisa que eu sou grata, é exatamente por esse estágio. Esse estágio, ele me ensinou a ser uma profissional e me abriu a oportunidade de transmitir a minha história de vida e o amor através da minha área e da minha profissão, que é diferente do meu propósito. Ele é uma ferramenta, né, que eu utilizo. Quando eu comecei a estagiar, eu não tinha noção nenhuma, né? Eu sabia o que eu praticava em mim, mas eu estudava muito. Isso nunca foi um problema para mim. Quando eu entendi que tinha um ser na Terra que dependia de mim, que eu precisava buscar conhecimento para transmitir, e aí eu falei, agora eu tenho que colocar tudo em prática, né? Porque a teoria já está aqui, mas é a didática. Era muito gratificante. Tinha dias que eu colocava papel higiênico nos meus pés para poder aguentar as horas de estágio de pé, porque eram muitas horas. E eu amava tanto aquilo que eu não queria sair dali. Eu só queria trabalhar, trabalhar, trabalhar e entregar aquilo que eu precisava transmitir para as pessoas. Mas não só na musculação. Eu via a necessidade emocional das pessoas de se superarem. Assim como isso foi o que a musculação me trouxe. Então parecia que eu olhava para as pessoas e eu via nitidamente a vontade de vencer, a vontade de se superar, de mostrar para ela mesma o quanto ela era capaz dentro daquilo que ela se propôs. Eu passava os finais de semana, não me lembro o último final de semana até o presente momento. E até o final do ano tenho muita coisa para estudar ainda, até o resto da minha vida, mas dentro da minha área.
Não me lembro um final de semana que eu tirei e falei, vou sair, vou curtir. Cada vez que eu estudava mais, cada vez que eu estudo mais, eu vejo que eu não sei nada. E quanto eu mais busco, eu quero mais cuidar das pessoas, sabe? Das necessidades. Eu falo, porque as pessoas estão sofrendo tanto é por causa disso e disso. Então eu quero ser usada cada vez mais por Deus dentro da minha área para mostrar para elas que elas podem, que a dor delas tem cura, que isso aqui sim ensina disciplina mais do que qualquer coisa, que a educação física ela te molda de uma forma absurda. É superação atrás de superação. Mas a forma correta a ser transmitida, eu queria mostrar, né? E quero, até o final da minha vida, mostrar o valor da educação física para as pessoas, da importância de se cuidarem, porque foi aonde me gerou a dor que eu escolhia. Ou era o meu vitimismo por ter perdido a minha mãe, por todas as consequências, ou eu tomava, né, o papel de protagonista da minha vida e gerava essa dor como um combustível de propósito. Eu atendia todos os públicos e atendo até hoje, um pouco mais seletivo, direcionado. Senhores, senhoras, casais, crianças, namorados, homens e mulheres que trazem dores internas, patologias, e que chegavam na ambiência da academia e me olhavam e diziam, eu vim aqui só por causa de você. E toda vez que eu recebi algo do tipo, ou alguma mensagem, eu só agradecia a Deus, é isso que eu quero. Que eu seja um canal para elas, mas que elas tenham sede de buscar isso para poder aprender através de mim e que eu saiba ser, né, um canal de transmissão da forma correta para elas. Ver as pessoas se superando e isso influenciando nas outras áreas da vida delas, né? Me traz uma satisfação tremenda. E foi aonde eu comecei a virar a chave do que é prosperar. Até um certo ponto, eu fazia estágio em um devido lugar, né, nessa academia. Com o passar dos períodos, eu precisava ir buscar outros estágios, né, outros campos, outras áreas. E foi onde eu comecei a ter um pouco de receio e de medo, sem entender que Deus estava me convidando para algo novo. Foi aonde eu não tinha mais opção, tive que abrir mão desse trabalho dentro dessa academia, porque eu recebi uma proposta a qual me tirou o chão e ao mesmo tempo abriu os meus olhos para tudo. O meu atual trabalho, aonde eu cresci em 8 meses, acho que eu não cresci na minha vida inteira. A ambiência, né, com a oportunidade que esse espaço me trouxe, a visão maior e mais ampla da educação física, poder cuidar das pessoas de uma forma mais proximal do que dentro de uma academia aberta, né, ao público. E dentro disso, eu já estava ficando muito realizada na minha área, porque eu estava crescendo cada vez mais em conhecimento, no público que eu estava atendendo, as oportunidades e portas que essa ambiência me trazia, o meu líder e mentor me abrindo cada vez mais os olhos como pessoa, como líder que eu sou hoje, como profissional. E eu comecei a me questionar. Agora eu estou bem comigo mesma. Eu estou alinhando as áreas da minha vida.
estou me tornando uma mulher consciente de quem eu sou, amadurecendo todos os dias. Estou me realizando dentro da minha área profissional, me entendendo como mãe com a minha filha, porque ela também é uma escola da vida. Se tem uma coisa que é a escola da vida é filhos, né? E então um dia eu fazendo meu cardio pela manhã, eu fui abrir um history de uma pessoa assim aleatoriamente. E o history dessa pessoa, ele estava tocando na igreja, ia haver um evento nessa igreja. E aí aquela voz veio e falou assim: só falta isso pra você, você não acha? Eu falei: uau, é isso. Aí eu comecei a olhar os meus stories, né? As coisas que eu fazia, as coisas que eu falava bem antes das minhas frustrações. E no meio das minhas frustrações também, que eram nos momentos que Deus mais falava comigo e eu não tinha esse discernimento. Eu postava da Bíblia sem entender. Eu postava versículos, eu só sentia que eu tinha que postar aquelas frases e aquelas coisas. E também me veio toda a lembrança do que eu vivi naquela cantina com as pessoas. Isso virava dentro de mim. Essa entrega com as pessoas, né? Essas mensagens da Bíblia. E então, outro dia fazendo meu cardio, eu passei na frente dessa igreja. Que é assim, gente, 5 minutos da minha casa. E eu nunca tinha percebido a igreja. Mas é claro que eu não ia ver. Porque antes a Pamela estava numa ambiência entregue, dada como legalidade, a algo que ela não tinha entendimento. E mesmo assim ainda Deus me usava ali naquele cantinho, naquele pedacinho ali, para levar a palavra para as pessoas. Quando Deus tirou as minhas vendas dos meus olhos, me convidou para conhecer a casa dele, foi onde virou a minha chave. Eu fui nesse evento, eu só me arrumei e fui. Vocês sabem que a gente não explica a Deus, né? Me arrumei e fui para esse evento e gente, eu só fui e fiquei. Eu não tinha mais vontade de sair de lá. A hora que eu pisei na porta da igreja, da minha casa, recomeçar, eu não queria mais sair de lá. E se eu me aprofundar mais, eu vou chorar aqui, que eu já chorei, já tô me controlando. Foi um mover sobrenatural. Foi absurdo. Desde então, eu fui entendendo meu propósito, as ferramentas, o conceito e o porquê da educação física ter entrado na minha vida, se nós somos de família de confeiteiros e padeiros. Totalmente controverso, né? E então tudo foi se conectando. É como se eu te fizesse uma linha assim, né? Do tempo. E aí Deus falou: você passou isso porque você precisava disso, porque você ia amadurecer aqui e aqui e aqui. Agora você está diante de mim e agora você é um novo ser. Deus trabalhou muito e vem trabalhando muito em mim. Mas naquela ambiência, naquele dia, foi como se eu tivesse nascido novamente. Mas ainda não. Porque eu não tinha verbalizado, né? A aceitar Deus como Senhor e único Salvador da minha vida. Então eu conheci 2 seres incríveis que são ferramentas de Deus, assim como eu, Bruno e Paloma. Comecei a ver os cultos, os eventos da igreja. Eu queria estar em tudo. Queria estar em tudo, quero participar, o que vai ter, que dia que vai ter, que hora que vai ter, quero saber como que funciona. Eu falei, alguma coisa eu tenho que participar, de algum ministério, eu preciso descobrir quem eu sou mais, eu preciso saber qual é o meu papel aqui na igreja.
o que eu tenho que fazer com as pessoas. E aí Deus foi me mostrando, você vendia roupas no Instagram, você falava com as pessoas, você tem o dom da comunicação. Eu, uau! E foi virando as chaves. Então, eu resolvi estudar um pouquinho mais sobre como servir a Deus. E aí, gente, a Pamela devorava, e devora até hoje, né? Como você sabe. Devorava tudo, queria entender o que que era obediência, o que que era jejuar, como que fazia, como que entendia, quem que ia buscar. Conversando com a liderança, conhecendo as pessoas que estavam mais tempo, tendo o entendimento dos pastores, da ordem do direcionamento deles. Pedi para ser apresentada perante a igreja. Eu falei, primeiro eu tenho que entender que eu estou debaixo de uma direção. Fui apresentada, fui até o Bruno e a Paloma depois que eu fiz um jejum específico para entender o meu propósito, entregando 12 dias de jejum. Deus me deu por escrito o meu propósito, que é a minha mentoria, que através dela eu ensino as pessoas a melhorarem diariamente, né? Na melhoria diária, que foi tudo que foi me moldando. Eu fui mudando meu estilo de vida, a minha alimentação, treinando, sabendo o que consumir, sabendo o que ler, sabendo como se comportar, sabendo que são princípios. E depois disso eu falei, a minha mentoria, ela serve sim para salvar vidas. Dentro da igreja, quando eu entendi a forma como eu amava salvar vidas, entregar a palavra para as pessoas, orar pelas pessoas e fazer com que as pessoas sentissem através de mim, que sou um canal, o amor de Deus perante a vida delas. E eu falei, mas isso ainda é muito pouco. Eu quero viver algo mais com Deus. Tem algo a mais que Ele quer me entregar aqui. Tá faltando uma peça. Tá faltando algo. E então, eu entrei em muita oração. Comecei a conversar com Deus. Eu falei, como eu vou ser a boca de Deus na terra? Como eu vou conseguir transmitir para aquelas pessoas que eu não consigo acessar pessoalmente, mas que precisam ser salvas, precisam receber esse conhecimento, precisam saber da importância da sua vida, o porquê que ela está aqui na Terra. Eu quero entregar tudo, Senhor, o que o Senhor está me entregando, o que o Senhor tem me mostrado. Todas as passagens, todo o entendimento, todo o conhecimento e principalmente o que nós só conseguimos com Deus, que é sabedoria. Tanto que eu coloquei colado no meu quarto, ambição. Deus me perguntou, o que você tem como ambição? Eu falei, a minha ambição é na minha ambição eu miro alto, Senhor. A minha ambição é sabedoria. Está colado no meu quarto até hoje. Ambição, sabedoria. Como eu vou transmitir isso para as pessoas? Deus falou, deixa claro para mim. Assim como você já jejuou, como você estuda, como você me pede sabedoria. Fala para mim o que você quer. Você tem o dom da comunicação, você tem o seu Instagram. Eu quero te levar para um nível mais alto. Tá faltando algo e você sabe. O que você quer? Como você quer impactar as pessoas? Eu falei, Senhor, o Senhor está me devolvendo a pergunta que eu te fiz? Como assim, Deus? E então, Ele falou, quando você está comigo, você passa um tempo. E nesse tempo, você entende o valor dele, a qualidade dele, o que você recebe através da palavra. E todo esse tempo que você dá para mim, você entende que isso é o essencial e é o que isso ninguém vai tirar de você. Tendo entendimento disso, eu falei,
é isso. Tempo de qualidade. Eu sempre tenho tempo de qualidade com as pessoas. Eu sempre gosto de transmitir isso para elas. E por que não pensar num podcast? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade cast. E eu desenhei, e o senhor falou objetividade e clareza. Porque todas as vezes que você me testa, Pamela, você pede para eu ser objetivo e claro e te entregar uma palavra prática. Porque às vezes a gente perde, né, a noção assim com Deus do que Ele está entregando. Às vezes a gente não tem entendimento suficiente. Então eu fui lá e desenhei. Eu sentadinha, outra pessoa, a bancada e tempo de qualidade cast. Passando isso, não se passou nem um mês. Deus me direcionou a pessoas, a mentores. Eu não tinha noção nenhuma. Gente, eu não tinha noção nenhuma de posicionar o microfone, de marcas de microfone, de realmente o que é uma gravação ao vivo, do que é estar gravando um conteúdo, de expor esse conteúdo em grande escala, porque no Instagram para mim era muito cômodo, né? Só que Deus, como Ele mesmo disse, me convidou para um nível maior, porque eu quero atingir nações, eu quero ter o propósito de influenciar, impactar e mudar a educação da humanidade, então eu precisava me desafiar. E eu sempre tenho para mim, não importa o como, se foi Deus que me entregou, é Ele quem vai mostrar como. Eu creio na pessoa, no Deus que me entregou. O como Ele vai me mostrar também. Então eu descansei nele. Ele me levou para pessoas, para lugares, até eu achar o lugar específico, que é onde estou gravando agora, para transmitir para vocês todo esse conteúdo. Ele me mostrou até o desenho do meu podcast, porque as pessoas precisam fazer conexão dos 3 pilares, que é corpo, alma e espírito. Tanto que o desenho e a logo do podcast é metade um coração e metade um cérebro, né? Para poder fazer a conexão. Dentro disso, aqui estou hoje, conversando sempre com Deus, pedindo para Ele como expor isso para vocês, sempre tendo entendimento de que é para a honra e para a glória dele. Que forma vamos mostrar para vocês esse conteúdo? Porque o nosso mover aqui na Terra, ele precisa começar na mente, em nós. Quando você começa a ter um tempo de qualidade para você, como assistir um canal desse, que tem conteúdos que vão te edificar, que vão te moldar, que vão te tornar uma pessoa melhor, você vai entender o valor do seu tempo. Aquilo que você carrega dentro de você, para poder transmitir para as outras pessoas. E a Pamela entendeu isso. Para poder criar o tempo de qualidade cast. Para poder transmitir para as pessoas aquilo que estava onde? Dentro dela. Aquilo que Deus trouxe para ela. Para transmitir o reino de Deus na terra para edificar as pessoas. A partir do momento que você é transformado por Deus, entende o valor do seu tempo, entende como gastar ele, com quem gastar, e o principal, entender quem você é, você não perde mais tempo com qualquer besteira, com qualquer coisa, com qualquer pessoa. A Pamela de hoje tem como objetividade transformar e salvar vidas para a honra e para a glória de Deus, concluir a formação, interceder cada vez mais por vidas e se realizar pessoalmente, que tem algumas coisas ainda para acontecer. Mas isso tudo aqui só foi possível graças
a Ele, a Deus. Então é através disso aqui que eu quero que vocês tenham um entendimento de quem é Deus, como Ele age na sua vida e que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos. A partir do ponto que você se permite ser guiado por Deus, pelos planos dele, não vai haver mais plano B. Salmo 139, de longe, assim, é um dos meus preferidos. Lá atrás, que antes mesmo de sequer pensarmos em sermos seres humanos, Deus já tinha por escrito todos os nossos dias no livro da vida. Então não tem como você querer viver uma vida sem Deus, querer triunfar sem Deus, querer achar que sabe mais do que Deus, querer moldar a sua vida sem Deus. O conteúdo desses podcasts que eu creio em nome do Senhor são para edificar você, para salvar você que está aí atrás, né, da outra telinha, e que através de você também outras pessoas possam receber esse conteúdo que eu estou transmitindo aqui, que você entenda o valor da vida de cada ser humano na Terra, assim como Deus me fez entender. Eu sou apenas um canal. Sou um ser humano moldado, modelado por Deus todos os dias. Tenho falhas, né? Como todo ser humano. Mas eu entendi que não existe nada de bom para mim fora da vontade de Deus. E que a nossa suficiência vem dele. Tudo que você espera do mundo e das outras pessoas é um erro seu. Você precisa esperar em Deus. Ele vai suprir todas as suas necessidades, tudo aquilo que você deseja dentro do seu coração, que está aí no seu íntimo. Foi Ele quem colocou, e Ele não é um pai de bagunça para colocar dentro do seu coração, assim como Ele fez com o meu. Tudo isso daqui à toa. Se Ele colocou, Ele está te convidando para viver. Então aproveite essa oportunidade que você está tendo, assistindo um pouquinho da minha história de vida, do meu propósito de vida, que é transformar a sua através da palavra. Utilize os conteúdos desse canal para mudar a sua vida, ser o protagonista da sua vida e não utilizar o sucesso dos outros para justificar o seu fracasso. Eu sou a prova viva de que Deus é poderoso, fiel e que me colocou exatamente à altura da identidade que Ele tinha para mim. A Pamela que está aqui hoje não é a mesma Pamela de um ano atrás. Isso só foi possível graças a um caminho: Deus. Eu convido você a transformar a sua vida. Comece a ter um tempo de qualidade com Deus. Somente Ele trará o sucesso que você precisa e quer na sua vida para viver uma vida em abundância, com amor, com prosperidade, com paz e principalmente prosperar com um propósito. Porque prosperar sem propósito é egoísmo. O seu propósito precisa ser maior que o seu ego. Que é isso que eu estou vivendo. Um grande beijo. Compartilhe, curte, comente e viva o seu propósito com Deus. Foi! Foi!